Bom dia, maravilhosa! Como você está? Eu estou aqui já com o meu café, me preparando para falar com você. E vem nesse clima dessa segunda-feira. Bom dia, maravilhosa. Tudo bem, Gabi? E vai pegando esse clima gostoso de segunda-feira, que hoje eu vou falar sobre como que a ausência paterna impacta diretamente no seu negócio digital. Como assim, Elise? É maravilhosa. E eu quero que você venha, mas antes, vamos nos conectar com o nosso Pai maior e deixar o Espírito Santo comandar essa live. Mas, ó, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de... Mandem corações, foguinho, que eu adoro, galera. Bom dia! Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. E já vem se enchendo dessa energia maravilhosa pra gente começar essa nossa segunda-feira, essa semana incrível, a semana depois do Dia da Independência. Então esse mês eu vou falar muito sobre independência, galera. E hoje eu venho trazer um tema: como que a ausência paterna influencia o seu negócio digital. Quer saber? Então fica aqui. E chama as amigas, manda essa live para aquela sua amiga maravilhosa que precisa saber disso, que tá querendo crescer aqui no digital. Chama ela pra cá e diz assim: Liz, tá ao vivo! Café com Doideira está começando. E eu quero que, como sempre eu falo aqui, que o Espírito Santo comande essa live e vá buscar exatamente as pessoas que precisam ouvir isso. E se você chegou até aqui, seja bem-vinda. Para que tu cresças, Senhor. Canta daí que eu canto daqui, ó. Se mais o Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Mandem corações, foguinho, eu adoro. Vamos esquentar essa live. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Mandem corações e foguinho, galera. Bom dia, Manu. Bom dia, você que já chegou aí. Sente, pegue o seu caderno e vem nessa energia maravilhosa de segunda-feira aqui no Café com Doideira. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aê! Que delícia! Começando o Café com Doideira com esse clima maravilhoso. E eu quero que você se prepare, maravilhosa, para pegar todas as bênçãos que tem reservado essa live para você. É maravilhosa. Manda essa live para sua amiga e diz assim: amiga, ó, Liz tá ao vivo no Café com Doideira e vai falar como que a ausência paterna influencia no nosso negócio digital. Meu Deus, como assim? Então fica até o final, maravilhosa, porque eu garanto que você vai sair dessa live com mais clareza do que pode estar acontecendo aí com você. E aí você vai dizer assim: ah, Liz, então era por isso. É maravilhoso. Eu quero que você trazer vários insights para você, várias bênçãos derramadas aqui no Café com Doideira. Então pega o seu café e vem tomar junto comigo. Pega seu caderninho ou pega sua água, seu chá, o que você quiser. Café com Doideira é uma live, galera, que eu faço
Toda segunda-feira, de 6h59 da manhã, eu tô ao vivo, eu entro ao vivo para falar de algum assunto do mundo, dos bastidores do mundo digital, do mundo das terapias, né? Para você que já me acompanha, seja bem-vinda, maravilhosa, bom dia! Para você que é a primeira vez que está participando aqui do Café com Doideira, seja bem-vinda também. Meu nome é Lizzy Uchoa, eu sou terapeuta digital e nesse perfil eu ajudo você, empreendedor, a superar os seus bloqueios e a vir aqui para o digital sem medo. Esse é o meu objetivo, podendo ser você, podendo falar aquelas coisas que você sempre quis falar, mas nunca teve coragem. Pronto, maravilhosa. É para isso que eu estou aqui. Então assim, ó, outro recadinho também que eu gosto de dar da gente começar é que toda quinta-feira eu estou ao vivo também, às 8 horas da noite. Onde, Lizzy? No LizzyCast. O LizzyCast é a live que eu faço, é como se fosse assim, ó, um bate-papo entre os meus amigos empreendedores, minhas amigas empreendedoras. Eu tenho vários, né? Eu conheço várias pessoas do Brasil inteiro. E aí eu converso muito com essas pessoas, me aconselho com essas pessoas, a gente troca muita informação, as minhas experiências, eu escuto as experiências das pessoas. Então, assim, eu adoro meus amigos, gosto muito e falo todos os dias com essas pessoas. Falo com você, que é minha seguidora, falo com as minhas alunas. Então, meu dia assim é conversar com o povo. E alguns eu estou aprendendo, alguns eu estou estudando, alguns eu estou ouvindo para eu trazer conteúdo aqui para você, certo? E o LizzyCast é aquela live que eu digo assim, ó, LizzyCast Empreendedores de Valor. Toda vez que eu encontro, que eu conheço uma pessoa, que eu me conecto com uma pessoa, que eu enxergo muito valor, eu convido ela para vir aqui pro LizzyCast, quinta-feira, 8 horas da noite. Para quê? Para falar sobre algum assunto que aquela pessoa domina. E que eu achei interessante. Eu disse, pô, bicho, que interessante esse teu assunto. Como eu não gosto de ficar só, eu não gosto de aprender uma coisa ou saber de uma coisa e ficar só pra mim, guardar esse segredo. Eu sou bocuda mesmo. Foi para isso que eu criei o LizzyCast. Para que eu possa compartilhar com você que me segue toda quinta-feira alguma coisa diferente, algum assunto. Às vezes vem uma pessoa que fala mais ou menos, estuda o que eu estudo, tipo neurociência, epigenética, essas coisas. Mas às vezes é uma pessoa que vem falar uma coisa completamente diferente. Eu adoro. Porque toda quinta-feira eu tô ali, sentada ali como aluna, aprendendo com meu amigo ou com minha amiga. Inclusive, no LizzyCast eu dou prioridade para as minhas alunas do Terapia Digital. Como assim, Lizzy? O que é o Terapia Digital? Terapia Digital é meu programa de acompanhamento de empreendedoras. Ele dura 3 meses. Inclusive hoje à noite tem aula do Terapia Digital e a gente fala o que lá dentro? A gente trata de gestão das emoções, postura de enfrentamento, né? Se você às vezes, algumas pessoas te tiram muito do sério, você não consegue às vezes gerir suas emoções a ponto às vezes você ficar doente, fisicamente falando, entendeu? E aí, a gestão, a postura de enfrentamento, por exemplo, é para você que não consegue dizer não. Ai, Liz, meu Deus do céu, eu não consigo botar esse povo no lugar, entendeu? Ou então, ai, Liz, eu vivo sem tempo. Pronto. É por falta de postura, às vezes, de enfrentamento e um pouco de gestão das emoções também. Entendeu? E aí, na sequência, no terceiro bloco do Terapia Digital, a gente fala sobre a mentalidade empreendedora digital, que é completamente diferente de uma mentalidade, por exemplo, de uma pessoa que é CLT ou de uma mentalidade de uma pessoa que tem uma empresa física. Entendeu? Então, assim, aqui no digital a gente consegue otimizar o nosso tempo. É completamente diferente de uma empresa tradicional, entendeu? Mas aí, às vezes, você não leva tão a sério isso. Mas a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Mas outro recadinho é o seguinte, o Café com Doideira, eu criei um grupo só pro Café com Doideira Brasil. Por quê? Porque eu vou começar a fazer uma série de eventos presenciais. Vou levar o Café com Doideira pra sua cidade. Ai, maravilhoso, eu tô amando esse negócio. Então, os primeiros 2 eventos que eu vou fazer vai ser agora, no mês de setembro, Café com Doideira. Se você é do Rio de Janeiro, ou se você é de Florianópolis, presta atenção, porque o Café com Doideira Brasil vai passar aí na sua cidade. Rio de Janeiro, dia 26 de setembro. E é uma sexta. E
Florianópolis, se você é de Florianópolis ou da região ali, é dia 29, é uma segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente vai tomar um café pra gente conversar sobre esse mundo digital. Ah, Liz, eu quero começar, mas estou perdida. Ok, você se encontra comigo no Rio ou em Florianópolis, por exemplo, certo? E aí a gente vai conversar. Ah, Liz, mas eu já comecei, mas eu continuo perdida. Então, assim, se você tá sem rumo no digital, às vezes não sabe o que falar, nem nada, você realmente está perdida e você quer bater esse papo comigo pessoalmente, vai ser um prazer para mim tomar um belo de um café com você no Café com Doideira Brasil. Então já anota aí se você é do Rio, 26 de setembro, e se você é de Florianópolis ou região, 29 de setembro, Café com Doideira presencial. Vai ser massa esse encontro e eu vou amar conversar com você, tomar esse café pra gente olhar para o seu negócio, sabe? Para eu te dar alguns insights, falar sobre algumas experiências que eu tive, boas, ruins, entendeu? Pra gente conversar. É um bate-papo entre amigas, só que aí presencial. É igual aqui o Café com Doideira aqui, né? Mas aí aqui online. Outro recadinho pra gente terminar. Se você é de Recife ou região, eu vou estar também ao vivo. No dia 29 é o de Florianópolis. No dia 30 eu tô aqui em Recife. E no dia 30 eu vou estar onde? No Rockin' Ribs, aqui em Recife, no Marco Zero. É um lugar bem temático, é muito massa. E aí, essa sequência de encontros presenciais do Next Level, que é esse evento, vão ser experiências presenciais. Então, assim, completamente diferente de tudo que você já viu. Então, é presencial também. E aí, você vem também, entra lá no link da minha bio e como é que diz assim? Compra o teu ingresso e a gente vai se encontrar no dia 30 de setembro, presencial também. Nesse aí a gente vai falar sobre fazer conteúdos com facilidade. Então você que é empresária, que é empreendedora, que tá afim de melhorar sua comunicação no digital, seu lugar é onde? No Next Level. E claro que eu já ia me esquecendo, o Tiro Porra de Bênção, o retiro de desbloqueio de empreendedoras. O link também está na minha bio. Se você quiser me chamar no direct também, pode me chamar, maravilhosa. Eu falo com todo mundo que me chama, tá certo? Então, vai acontecer agora 20 e 21 de setembro. Então já anota aí. Ai, meu Deus, retiro, eu tô bloqueada, Liz. Então, seu lugar é onde? No Tiro Porra de Bênção. Que mãe? Já vai? Não, é que eu preciso desse caderno. Ah, gente, peraí só um minutinho. Só um minutinho. Que a minha filha vai pegar um caderno que eu estava colocando o celular em cima. Quer isso aqui? Quero. Eu estava colocando o celular em cima pra ficar mais altinho, sabe? Aí, pronto. Agora. Aí, elas estão se organizando pra ir pra escola. E é justamente na hora que eu entro aqui no Café com Doideira. Mas tudo bem. Então vamos, galera, começar. Aquilo que eu mais gosto de fazer é falar sobre bloqueios emocionais, sobre o marketing digital. Então assim, ó, Liz, como assim? Como é que meu pai... O que é que tem a ver, né? Meu pai com o meu negócio. Aí eu digo assim, tudo. Nossa, mas eu não tive pai. Meu pai, eu nem conheci, né? Tem pessoas que tiveram pais violentos, abusadores. Então, assim, Liz, e agora, né? Calma, maravilhosa. Você não está fadado ao fracasso, tem nada a ver. Ou então você pode até dizer assim, Liz, mas eu tô de boa hoje com meu pai, minha infância foi bem turbulenta, mas eu tô de boa hoje. Aí eu quero que você preste atenção em alguns assuntos que eu vou trazer aqui para você, porque às vezes a gente acha que a gente tá de boa com o nosso pai, só que a gente não ressignificou. A gente tá de boa conscientemente, mas o nosso subconsciente é o que comanda. Até porque você já deve ter passado uma situação de ter, por exemplo, comprado algum curso e não ter botado em prática.
Então, você não comprou o curso para você torrar o seu dinheiro, concorda? Não é? Então, assim, não é assim que funciona. Você comprou o curso para quê? Para usar. E por que você compra curso e não bota nenhum em prática? Por que será? Então, o primeiro ponto, tipo assim, que eu mais identifiquei nesses últimos 2 anos nas empreendedoras digitais foi o da procrastinação. Nossa, Liz, eu procrastino demais. Apesar de eu saber o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que é, Liz, não sei o que é. Que, velho, eu não sei, acontece alguma coisa do nada e acabo não fazendo. Maravilhosa, deixa eu te contar um segredo. O nosso pai é o nosso primeiro parceiro. Então, as relações que a gente tem depois, enquanto adulta, ela tem muita similaridade com como a gente percebeu o nosso pai, como foi esse relacionamento. E eu vou dizer uma coisa aqui, fugindo dos negócios, mas eu não posso fugir de você, do CPF, certo? Eu vou falar agora um pouco do CPF. Eu vou desassociar só para você entender. Às vezes, por exemplo, você teve um pai alcoólatra. Você teve um pai que mentia muito. Você teve um pai que batia na sua mãe, certo? E aí você viveu nesse lar. Já vão? Vou pedir licença para vocês maravilhosos para fazer o ritual que eu faço todos os dias e você só acompanha na segunda-feira. Pera aí. Te abençoe, boa aula. Te amo. Te amo, meu amor. Deus te abençoe, boa aula. Te amo. Não. E você? Te abençoe, boa aula. Te amo. Cuidado, viu, galera? Beijo. Beijo. Então, galera, voltei, ó. Todos abençoam as minhas filhas para sair de casa. Mas vocês acompanham a mente falando. Ele tem essa força de impulsionar a gente para a vida. O pai, galera, é o mundo público. É a representação do mundo público. A mãe é a representação do mundo privado, para você ter uma ideia. Então, quando a gente vem falar aqui das redes sociais, quando a gente vem falar do mundo do trabalho, a gente está falando de coisas associadas à figura paterna, ao relacionamento que a gente teve enquanto criança, às vezes até enquanto adulto, mas principalmente enquanto criança, com o nosso pai. Então, se você exclui ou um comportamento do seu pai, ou o seu pai da sua vida. Ah, Elisa, eu não tenho pai. Ele fez isso e isso com a minha mãe. Ele é, sei lá, um narcisista. Ele é isso, ele é aquilo. Nananana. Eu não tenho pai. Saiba que você está tirando uma perna sua. É como se uma perna sua não existisse. E você automaticamente se enfraquece diante da vida. Pode parecer chocante, mas é verdade. Isso nem sou eu que falo, são os estudos. E aí, essa procrastinação vai levar para um outro assunto. Então, assim, você vai ver que são assuntos que um cai dentro do outro. Você procrastina, certo? E quando a pessoa procrastina, ela também tem muita o quê? Falta de foco. Então, aquela empreendedora que ora ela quer ser manicure, ora ela quer ser advogada, ora ela quer ser confeiteira, depois ela quer ser contadora, depois personal trainer. É um problema muito grande de ausência paterna. Aí você pode dizer assim, Elise, mas meu pai não é ausente não, Lise. Eu conheço meu pai. Ele é casado com minha mãe.
Ele não se separou não da minha mãe, não. Quando eu falar ausência paterna, eu não estou falando do seu pai junto ou separado. Tem pessoas que não conheceram o seu pai, mas tem o pai muito presente. Então é aqui, ó. Não tem nada a ver com o físico, tem a ver com o emocional. Então o pai é ausente emocionalmente falando, certo? E aí, quando você vem com essa... eu vou buscar ali, o mundo do trabalho, o que é que está me dizendo? Papai, onde você está? Onde você está? Eu não me encontro, eu não encontro segurança, eu não encontro firmeza, meu trabalho em lugar algum. É interessante, né? Não é? Então, assim, parece que você fica perdida na vida, no mundo externo, no mundo lá fora. O mundo da guerra e da luta, que é a casa lá fora, é o mundo público. A escola do mundo público é aprendida com o pai. Mas pode ser ressignificada. Inclusive, por exemplo, o retiro tiro, porrada de bênção serve para isso. Para você ressignificar, por exemplo, bloqueio paterno. Se você é uma pessoa que procrastina muito, ou que não tem foco com nada, e se vê perdida, seu lugar é onde? Lá no retiro. Aí você clica no link da minha bio, me chama no direct, tanto faz. E vem pro grupo de alunas. Porque dia 20 e 21 de setembro, minha amiga, eu duvido você sair do mesmo jeito que você chegou. Você não sai não, porque a gente vai fazer uma revolução. É muito tiro, muita porrada, mas também é muita bênção que você vai receber. Entendeu? Então, eu falei da procrastinação e falei da falta de foco. Certo? Eu anotei aqui algumas coisas para justamente eu não esquecer de nada. Eu não quero que você que eu deixe de falar nada para você sair dessa live aqui completamente consciente do porquê que você faz isso e às vezes te deixa frustrada, às vezes te deixa inclusive depressiva ou gera uma certa ansiedade em você e às vezes até crises de pânico por não saber disso. E você olha, você não é burra, você não é inútil, você não é preguiçosa. Não. Às vezes é apenas um bloqueio emocional, que não é apenas, né? É tudo. Mas às vezes, por exemplo, é uma falta de movimento. Você fez aquele curso, você não colocou em prática, pronto. Aí eu vou dizer para você, coloque em prática. Só que aí você já tentou várias vezes colocar em prática. E aí você se sente frustrada porque você não consegue ver seus amigos e vindo aqui para a internet, gravando os vídeos, as coisas, fazendo as coisas que tem que fazer. Você vê a galera que tá junto de você. E aí você, sabe, fica incomodada com isso. Meu Deus do céu, todo mundo faz porque eu não faço. Mesmo sabendo o que eu tenho que fazer. Parece que eu sou, sabe, debilóide. Não tem nada a ver. Você não é demente, não. Débil mental, não. Você não é preguiçosa, não. Você não é burra, não. Nossa, longe disso. É apenas um bloqueio emocional. Que a gente pode olhar para isso. Se você quiser, né, claro, olhar para isso. E eu vou te falar, onde está a tua dor, está a tua cura. E às vezes você não quer olhar para essa dor. Esse pai ausente do eu, né? Eu imagino. Talvez eu não saiba a sua dor exatamente. O meu pai, veja, né? Meu pai foi casado com a minha mãe até a hora que a minha mãe morreu. Então, se você disser assim, mas Liz teve pai presente, por isso que era assim, desenrolado, lá. Eu tive muitos problemas com meu pai. Papito, que você vê aqui nas redes sociais comigo de vez em quando, velho. Só que assim, ele nunca teve problema comigo. Eu é que era a criança ferida da história. Entendeu? E às vezes, por exemplo, seu filho, às vezes tem problema com você. Que acha que você é isso, julga você aos montes, porque a senhora, não sei o quê. E aí eu pergunto a você, você fez isso, exatamente isso que o seu filho vive acusando você? Eu garanto, velho, por pior que seja um pai ou uma mãe, por mais narcisista que seja, nenhum pai, nem nenhuma mãe vai fazer algo, exceto as pessoas doentes psiquiatricamente falando, certo? Mas fora isso,
Nenhum pai nem nenhuma mãe vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer pra ferrar meu filho. Não vai. Não vai. Entendeu? Às vezes a pessoa faz aquilo que o filho, inclusive, não gostou, mas na intenção de ajudar o filho. Nossa, velho. Mas eu fiz pra te ajudar. Aí diz assim, mas não me ajudou não, pai. Você só me ferrou. E você quer. Aí você vive a sua vida cobrando. Você vive achando que o seu pai tá em dívida com você. Esquece que junto com a sua mãe, te entregou o maior presente que você poderia receber. A vida. Só que aí você não vê como dádiva, você vê como uma dívida, ele te deve, porque isso, porque aquilo, entendeu? E por isso, o motivo de tanta paralisação é porque a forma como você vê o seu pai até hoje é de uma forma, eu tô falando aqui, quem vê o pai de forma agressiva, violenta. Porque o pai ser agressivo é bom? Nossa, Liz, como assim? A violência é justamente essa agressividade não controlada. Isso é coisa de menino, não é coisa de homem. O homem, ele é agressivo, mas o homem, ele não é violento. Quem é violento é o menino, que ele não se contém, que não sei o que lá, e sai agredindo todo mundo, nananana, entendeu? Mas homem que é homem, ele não é violento. E às vezes o seu pai era apenas um menino. Era uma outra criança ferida, que acabou ferindo outras crianças, você e seus irmãos, por exemplo. E eu não tô aqui para julgar seu pai, e nem muito menos você. Meu papel não é esse. Meu papel é te ajudar. Certo? E de trazer luz a essas sombras que você vive até hoje. Então, a procrastinação e a falta de foco, tipo assim, é uma das coisas mais gritantes nas empreendedoras digitais quando se trata de ausência paterna. E aí, olha só, quando você tem, pegue seu café e ó, titi, titi. Anota aí no seu caderninho, por quê? Toda segunda-feira você deveria ter um caderno só pro Café com Doideira, para você ficar consultando. Consulta, anota aí. E aí eu vou dizer a você, anota mais outro problema, outra encalacração da empreendedora digital, quando se trata de ausência paterna. Não saber dizer não. Nossa, Lizzy, pelo amor de Deus, eu sou essa pessoa. Eu não consigo, não. Nossa. O povo vem, me faz de gato sapato. Pois é, maravilhosa. A colocação de limites nas pessoas tem tudo a ver com o pai. Nossa, Lizzy, sério. Então é por isso que eu não consigo dizer não. Porque te falta essa força paterna. Tu entendeu? Então, quando a gente se integra com o nosso pai, a gente se enche da força do nosso pai. Porque, querendo você ou não, você é 50% dele e 50% da sua mãe. Querendo você ou não. Não importa. Aí, você pode não ter tido o seu pai biológico. Mas se você teve uma figura paterna forte, você provavelmente não tem muito dessas questões. Você pode ter outras questões que a gente vai falar já já. Mas, por exemplo, talvez essa força para a vida veio daquele avô, daquele tio que estava junto com você. E às vezes você teve um pai ausente e você teve um avô violento. Um tio relapso com você, por exemplo, que não tinha muita responsabilidade, não queria assumir essa responsabilidade, entendeu? Então era a figura paterna que você tinha, mas era enfraquecida. Sabe? E aí, velho, como que eu vou ter força para a vida com essas figuras
masculinas ao meu redor, eu enquanto criança, enfraquecidas ou violentas. Não tem como. Não é? E a gente precisa desse lado masculino e feminino para que a gente forme o nosso jeito, nossos comportamentos. Isso tudo influencia. E eu nem estou falando aqui de lealdade invisível. Ah, meu Deus, nossa senhora. Que isso é papo para outra live. Sobre nossa senhora, lealdade invisível é algo que você reproduz exatamente aquilo que o seu pai foi, ou as dores dele você carrega até hoje. E aí eu nem vou falar aqui porque daria assim outra live, certeza. Umas 10 lives sobre esse assunto. Eu tô só focando na ausência paterna. Lembrando, a ausência não é que ele foi ausente, às vezes fisicamente, ele estava dentro de casa, mas para você, ele era uma figura distante de você. Era um pai que ele não te trazia segurança. Eu vou dar um exemplo. Quando um amigo do meu pai faleceu, eu fui com ele, ele me disse assim, Li, bora comigo lá no enterro de fulaninho. Aí eu disse, bora. E a gente foi. E é numa cidade vizinha aqui, Paulista. Eu moro em Recife, era Olinda e Paulista. E a gente foi lá no cemitério. E aí, quando a gente voltou, nossa senhora, aqui em Recife tava caindo o mundo de chuva. E eu sim, eu não gosto de andar não gosto de dirigir à noite. E nem gosto de dirigir dia de chuva. Eu tenho medo, eu não gosto de ficar eu sozinha, né? Mas eu tava com quem? Papito. E aí eu tava dirigindo. E eu voltei. Nossa senhora. Tinha um rio na minha frente, né? E tinha um monte de carro passando. E eu parei. Eu paralisei. De verdade. E eu disse, não, pai, vamos ficar aqui, vamos ficar esperando a chuva passar. Ele fez, não, passe. E eu disse assim, não, nossa, velho. Eu comecei a querer chorar, com querer morrer, misturado com um tremendo. Nossa, velho, foi um desespero. E eu dizendo assim, não, pai, vamos esperar a chuva passar, a gente fica aqui, não sei o que lá. E ele, não, passa. Aí uma coisa ele falou, que aquilo me deu, velho, parecia que meu carro ia voar assim. Ele fez assim, passa, eu não tô com você. Gente. Aí eu fiz assim, nossa, velho, eu estou com o meu herói. Se eu tô com o meu pai, tu entendeu? Vou temer o quê? Ele fez assim, eu tô com você, bora, eu tô com você. Ele, quando foi passando pela água, ele gritava assim. Então, ou seja, a agressividade do meu pai, sabe? Ele foi violento, ele não bateu em mim, não tem nada a ver. Ele foi agressivo, sabe? Então, eu precisava daquilo. Ele faz, vai, eu tô com você. Bora, pode ir, pode ir. Velho, ele me autorizava. Pode ir, eu tô com você. Então, eu passei, eu não sei. Meu medo passou de repente. E eu passei por... Nossa, até hoje, quando eu penso assim, ai meu Deus. Mas eu tava com o meu papito. Com a minha força. E aí, você imagina você com o seu marido, que seja homem. É muito bom quando ele diz assim, deixa que eu resolvo. Ai, gente, é a coisa melhor que uma mulher ouve de um marido, é isso. Deixa que eu resolvo, velho. E o cara toma a frente, não sei o que lá, tarará, entendeu? Então essas são, desculpa, essas são energias, por exemplo, a energia masculina. Isso é muito bom. E a gente pega de quem? Adivinha? Do nosso pai. Né? E aí ele falou aquilo e eu passei por aquele momento ali. E aí eu me enchi da força dele. Então no retiro, no retiro de desbloqueio, o que é que a gente faz em relação à figura paterna? Você se enche do pai. Daquela perninha que estava faltando. Entenda, maravilhosa, uma árvore sem raiz não dá frutos. Não. Ou ele dá até frutos, meia boca. E talvez você esteja na vida florescendo pouco, frutificando pouco, derramando bênçãos, transbordando pouco.
Porque te falta a força do pai, a força interna do pai. Aí você diz, Lise, pelo amor de Deus, como que eu vou? Você está dizendo para eu ir lá falar com ele. Eu não quero. Primeiro, que eu nem estou pedindo para você ir lá falar com ele. Segundo, que você não precisa. O seu rolê é interno, é na mente. Enquanto você não resolver isso na sua mente, e o seu pai pode ter morrido, o seu pai pode estar em outro país, seu pai pode ser realmente até hoje um alcoólatra, uma pessoa, um drogado, pode estar preso, não interessa. Ou que você intitula de narcisista, mas às vezes ela é só um mau caráter. Certo? Não estou defendendo aqui seu pai, não. Estou dizendo que você pode ressignificar isso para você. Porque, vê, enquanto você não perdoa, e quando eu falo perdoar, não é da boca para fora. Ah, não, eu já perdoei, mas eu não quero nem olhar para cá, não quero nem saber que ele existe. Maravilhosa, é muita mágoa dentro. E quando a gente fala de mágoa, mágoa, as águas paradas, velho, adoecem. Você já viu alguma água parada? Traz bicho, adoece. Quando não tem renovação, sabe? É muito triste. E aí a gente vive uma vida na amargura, no amargor. E tentando nadar contra a correnteza. Que não tem força. Entendeu? E aí, você, que é aquela empreendedora que diz assim, Lisa, eu não tenho tempo. Às vezes nem para assistir aqui o Café com Doideira. Você que chegou agora, bom dia. E aí você às vezes diz assim, Lisa, eu não tenho tempo. Deixa eu te falar o que é que tá por trás dessa frase. Galera, mandem corações, mandem foguinho. Pra eu saber que você tá sacando, tá caindo algumas fichas, entendeu? Então assim, se você tá aqui, não foi por acaso não. Né? Eu pedi para o Senhor levar essa live para você que estava precisando ouvir isso. E aí, do decorrer dessa live, você vai pensando, nossa, fulana bem que poderia ouvir isso. Manda essa live para ela, tá bom? Mesmo você que está aqui comigo ao vivo, ou você que está assistindo essa live gravada. Combinado? Pronto. Então assim, quando você diz para mim, Lisa, eu não tenho tempo. O que é que eu enxergo dessa frase? O que eu tô falando para você não é prioridade para você no momento. E qual é o problema disso? Nenhum. Alice, não, porque no dia 20 e 21 de setembro, saquequé. Nossa, o saquequé. Se você é dessa, que vive dizendo saquequé, velho, depois do saquequé, do sabe o que é, sempre vem uma desculpa. Porque, vê, só é você dizer assim, não, Lisa, eu não quero não. Primeiro que eu nem me sinto bloqueado, eu nem tenho isso. Então, eu não quero. Não tem nada a ver. Quando você vem com saquequé, Lisa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Fica aqui nessa live que eu vou te mostrar o que está por trás dessas frases. Certo? Então, assim, Lisa, eu não tenho tempo. Tá, aí eu faço assim, beleza. Você, se eu for falar, eu não vou ficar julgando a sua vida. Você está dizendo que não tem tempo, então você está me dizendo assim, isso não é prioridade para mim. Aí, só que você, ao mesmo tempo, você diz assim, não, Liz, mas assim, é prioridade, porque eu priorizo o meu crescimento pessoal. Não, você não prioriza. Se você priorizasse, você estaria olhando mais para esse lugar. E eu nem estou falando de comprar nada meu, eu estou dizendo assim, você estaria olhando mais para esse lugar, se olhando mais, cuidando mais de você, inclusive da sua vida. Mas parece que cuidar da vida do outro é melhor. Por quê, velho? Por que eu não consigo fazer as minhas tarefas? Por que eu vivo sem tempo? Por que eu vivo na correria? Por vários motivos. E aí, quando a gente fala de correria, provavelmente o trabalho para você enxerga como algo louco, surtado. Talvez a dinâmica sua familiar em relação ao trabalho. Sabe, seu pai trabalhava demais,
Chegava morto em casa, você não via. Sabe, quando ele chegava, você estava dormindo. Quando ele saía, que ele saía de madrugada, você estava dormindo ainda. E até hoje você reproduz isso. Ou essa ausência dele, né, te enfraquece para a vida também. Você percebe? É uma questão de percepção. Não existe uma receita de bolo pronta. São percepções diferentes que você tem, que eu tenho, que eu tive, entendeu? Então você vai vendo aí, dentro do que eu tô falando, o que se encaixa com você. E aí você não consegue ter tempo para você, para realizar suas coisas. Por quê? Porque você precisa ficar realizando as coisas dos outros. Olha que loucura. Para que você se sinta aceita, amada, reconhecida. Como assim, Liz? E você não consegue dizer não para essas pessoas. Por quê? Porque vai que essas pessoas vão embora. Igual o papai foi. É pesado. Mas é muito real. É maravilhosa. Então, às vezes, eu preciso ser subserviente a todo mundo. Com medo. Eu não posso dizer não para aquela minha melhor amiga, porque ela vai pensar o que de mim? Se eu disser não. Você recebeu tantos nãos lá atrás, sabe? Foi tão rejeitada. Se sentiu, tá? Eu não tô dizendo que foi. Mas às vezes é o seu sentimento e eu não posso ignorar. E eu não recomendo que você ignore o seu sentimento de rejeição e de abandono. Então, quando você se sentiu, enquanto criança, rejeitada e abandonada pelo seu pai, o relacionamento que você tem com as outras pessoas precisa ser de subserviência, para pelo menos aquela pessoa permanecer na sua vida, mesmo que seja fazendo mal a você, inclusive. Complicado, né? E aí é onde você se mete um monte de enrascada, porque você não consegue dizer não, você não consegue colocar limites, as pessoas invadem a tua vida, passam por cima de você igual um trator. E você simplesmente não consegue dizer não. Você não consegue tirar um tempo para você ler um livro, para você fazer um curso, para você ir para um evento, para você, inclusive, dormir em paz. Ou não fazer nada, velho. Sabe? A sua vida tem que ser um inferno. Porque talvez a sua dinâmica familiar era um inferno. Então você acha que isso é normal. Você se sente como se fosse em casa. Porque se tivesse paz... Imagina, nossa, parece que eu não me sinto no planeta Terra, tem alguma coisa errada. Eu tenho que estar na encalacração, na zoeira, na doideira, na correria. Quando a pessoa vem, que diz pra mim assim, Liz, eu não falei contigo. Se a pessoa diz 15 dias depois, eu não falei contigo, que eu tava aqui na minha correria, me dá um arrepio. Sabe por quê? Porque eu digo assim, velho, daqui a pouco essa minha amiga tá no burnout, tamanho do trem, tá em cima de uma cama doente. Ela tá perto desse caminho. E aí eu vou e falo pra ela. Amiga, se tu não precisa falar comigo, eu não tenho essa carência de você falar comigo, não. Mas deixa eu te dizer, você acha muito bonito dizer que tá na correria, né? Deixa eu te dizer, isso vai te adoecer. Essa correria, ela pode ter um período. Quando eu estou em período de lançamento, por exemplo, aí eu fico numa correria maior. Mas se minha vida fosse uma correria 24 horas, todos os dias, 365 dias, velho. Primeiro que eu não ia ter tempo para mim, que é esse o maior erro que nós, mulheres, cometemos, por exemplo. A gente quer ser mãe 24 horas. Aí depois que a gente se liberta, entre aspas, que os filhos da gente ficam um pouquinho maiores, a gente inventa na cabeça louca da gente, de empreender. Aí a gente quer trabalhar que nem uma louca. Ou às vezes a gente foi abusada emocionalmente, sabe? Ou fisicamente, ou financeiramente, por algum marido, ou algum namorado, ou pelo próprio pai. E quando a gente começa a querer soltar nossas asinhas, a gente sai que nem uma louca. Parece que é uma vingança, sabe? Só que isso adoece.
Sim, faz parte da natureza feminina. E eu não tô dizendo para você não trabalhar, não. Eu tô dizendo para você prestar atenção. O autocuidado é extremamente importante pra gente. Você tem que ter um tempo para você. Quando você só começa... não, eu sou mãe 24 horas. Você não é mãe 24 horas. Você também é mulher, você é amiga, você é filha, você é mãe, você é empresária. Tem vários papéis. Respira. Ah, diz como é que eu boto isso em prática? Então, respira, porra. Porque senão tu vai enlouquecer, tu vai surtar. Entendeu? Então, respira. Primeiro você precisa ressignificar esse rolê com o seu pai. Que senão você não vai conseguir botar limite nas pessoas. Você não vai conseguir dizer não. Seus amigos vêm. Final de semana você quer ficar em paz na sua casa. Suas amigas ligam. Aí diz assim, ai, velho, se as minhas amigas fizerem isso, elas já sabem que eu não vou aceitar isso. Não tem, tipo assim, tem a menor... minhas amigas são mais íntimas, nunca queriam fazer isso. Marcar uma coisa, me colocar sem me consultar. Tu quer ir? Tu quer estar nesse grupo, Lizzie? Não. Ah, beleza. Quero. A pessoa vai e bota. A pessoa que me bota num grupo, se eu pedir, minha amiga tá querendo confusão comigo. Nossa, Lizzie, como assim? Tô sendo grossa? Não. Não tô sendo grossa, mas eu não sou obrigada a ficar no lugar que os outros querem que eu fique. O nome disso é postura de enfrentamento. O nome disso é posicionamento. E o que isso tem a ver com o pai? Tudo. Por isso, aí é o outro ponto, certo? Você não diz não pro povo. Você não consegue ficar em paz na sua casa no final de semana, porque tem aquele monte de amiga fazendo barulho dentro da sua casa. Você não quer, né? Mas você não consegue dizer não. E aí, se você disser não, o que é que vão pensar de você? Nossa, velho. Aí começa aquela loucura. E você, porque, né? Vai que elas vão embora igual meu pai foi. É maravilhosa. Mandem corações. Coração, foguinho, porque eu falei que eu ia trazer... cacetada hoje aqui no Café com Doideira. É doideira, não é doideira? É doideira. Por isso que o nome é Café com Doideira. Que é da doideira, velho. Entendeu? E aí você fica nessa loucura de não conseguir dizer não. Por isso que você não tem tempo. Você entendeu agora de onde vem a sua falta de tempo? Ai, não, isso é porque você não conhece a minha vida maravilhosa. Às vezes até no seu trabalho você não consegue delegar as coisas. Porque só você faz. Bem feito. Você não consegue confiar em ninguém. Entendeu? E aí, o que acontece? Você se sobrecarrega. Você não consegue deixar o seu filho de 15 anos fritar um ovo. Porque às vezes, tapa na cara, às 7 da manhã, justamente, galera. Mas é isso, é pra você acordar. Eu quero que você acorde. Entenda, você não é preguiçosa, você não é burra. Você não é um inútil. Você não tem que viver nessa correria louca. Você vai adoecer. Eu não quero que aconteça isso com você. Eu quero você livre. E para você ficar livre, você tem que tomar a sua identidade de volta. Não colocar a sua vida na mão das pessoas. Eu fico pé da vida quando as pessoas chegam para dizer assim: ah, é só abrir a câmera do celular. Não é só abrir a câmera do celular, não é. Às vezes a pessoa tem um bloqueio emocional tão grande que às vezes... Aí quando eu digo isso pra pessoa, é só abrir, você se sente burra. Você diz assim: velho, eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo. Todo mundo consegue fazer uma live. Todo mundo consegue fazer um evento presencial, menos eu. Né? E aí vem as crises. Aí vem assim, depressão. E eu não tô diminuindo depressão, ansiedade, crise de pânico não, galera. Porque isso é sério. São doenças sérias. Mas eu tô te falando. Na hora que você colocar os pingos nos is, colocar cada um no seu lugar, inclusive o seu pai no lugar dele, seu pai no lugar dele, você vier pro seu lugar de filha, parar de julgar o seu pai, parar de apontar dedo pro seu pai, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é...
Para, respira. Na hora que você parar com esse julgamento enlouquecedor. Ah, porque você não conheceu meu pai. Respira, calma. Eu não estou defendendo ele, não estou dizendo que ele fez certo. Mas não cabe a mim nem a você julgar seu pai, não. Meu rolê aqui é com você. Eu tô do seu lado, eu não tô contra você, não. Eu tô só falando pra você. Larga isso. Entenda, seu pai, você nunca vai ser maior do que o seu pai. Ele está acima, hierarquicamente, do que você. E aí, talvez, até hoje, você tenha muito problema com hierarquia. Não é? Você é muito brigona. Você não consegue, sabe? Você é a gostosa. É a princesona da Disney. Oh, e aí, de preferência, né? Aquela da espada. Ou então você é a She-Ra. Sabe? Aquela guerreirona. Sabe? Que ataca todo mundo. Calma. Eu também já fui assim. Ah, maravilhoso. Você não tem ideia do que a ausência paterna causou na minha vida. Só que papito sempre foi presente. Era a minha visão que eu tinha sobre ele, entendeu? Que me deixou arrogante, por exemplo. E hoje eu tenho postura de enfrentamento. Eu tenho um posicionamento. E aí, às vezes, você que está do outro lado, talvez tenha uma autoestima muito baixa. E aí você acha que eu sou arrogante. Não. Eu não sou. Já fui. E a arrogância é justamente aquela pessoa que acha que não depende de ninguém. Que acha que sozinha, nossa, eu não dependo de ninguém. Não é? Pra que eu ir pro retiro? Eu não tenho bloqueio, Lizzie. Ok, maravilhosa. Então vai na paz, faz tuas coisas, tá tudo certo. Entendeu? Eu já fui essa pessoa arrogante. Eu achava que eu não dependia de ninguém. Eu achava que eu era a pessoa mais inteligente do mundo. Mas era por arrogância. A ausência paterna é foda. Deixa a gente uma merda. Porque a gente fica penso, sabe? Falta um lado. E quando você se enche dos dois lados, materno e paterno, ninguém te segura. Ninguém, maravilhosa. Entendeu? Você pode falar o que você quiser. Você pode dizer, Lisa, se acha. Eu não me acho, não. Eu sou. Primeiro, eu sou filha do dono do mundo todo. Mande foguinho. E eu sei que você é maravilhosa também. Só que às vezes você se acha uma merda. Entendeu? Ou você se acha... vou agora falar um ditado. Quem for 50 a mais, 40 a mais vai saber. A tampa de crush. A última Coca-Cola do deserto. Só que você até é a última Coca-Cola do deserto. Eu sou. Mas agora, curada internamente dessas feridas, que talvez você viu seu pai fraco, e aí a figura masculina, paterna pra você, são pessoas fracas, aí você acha um monte de namorado afeminado, seu marido, nossa, você vive reclamando, é um banana. Talvez seja a representação do que você entende como é seu pai. Presta atenção. Ai, que chefe. Porra, bicho, esse chefe é muito chato, é arrogante, não sei o que era. Talvez seu pai era muito violento. Aí você não resolve sua treta com seu pai, você vai encontrar gente do mesmo jeito. Então não é melhor a gente resolver. Não, papai, fica com as tuas encalacrações aí, papai. Mas quando eu tô falando assim, é muito fácil falar, né? O bom é ressignificar. Então venha pro retiro. Tire o seu escorpião do bolso, que é R$97 para você passar 2 dias, de 365 dias. Você até hoje tá, setembro, outubro, novembro, 3 meses para terminar o ano. Aí você diz assim, ai, Lizzie, nossa, 2025 vai ser diferente. O que é que teve de diferente até agora? Me fala. Nada, mas eu te falo, dá tempo. Dá tempo, maravilhoso. Dá tempo para você mudar o final do seu 2025. Presta atenção, 2025 é fruto do que você fez ou não fez em 2024. E 2026 vai ser fruto do que você vai fazer agora em 2025. E eu te garanto, dá para você terminar o seu 2025 diferente.
Só que você, né, ou tá enfraquecida, ou tá se achando, né, tudo, e que não precisa de ninguém. E que todo mundo, às vezes, talvez alguém até já te falou isso. Só que você, né, pra você, tudo que as pessoas falam não vale de nada, porque você é a gostosa. Eu já estive nesse lugar e não é agradável, não. É uma merda, porque a gente perde tempo. Perde tempo, a gente perde energia. E tempo não é dinheiro não, galera. Anota. Tempo é vida. Tá perdendo vida. Hoje eu valorizo cada minuto do meu tempo. Cada minuto que eu passo com você, conversando no direct. E eu passo muito tempo. Pra mim é um investimento. Não é perda de tempo. Porque cada conversa que eu tenho com você é maravilhosa. Eu tiro 30 dias de Reels. Então você me ajuda. E eu te ajudo. Existe uma troca equivalente. Não tem, sabe? Não tem sugação aqui, não. Agora, eu sei colocar limite nas coisas. Eu sei o preço de não ter tomado uma atitude antes, por exemplo. E é uma merda. O preço de ficar enrolando é caro. Isso é caro. Né? O preço de não se conhecer a ponto de hoje eu dominar, saber o que eu quero, saber para onde eu vou. Independente de você gostar ou não, de você aceitar ou não. Sabe? Porque eu só dependo de mim, do meu pai, o maior, claro, de Deus, do Espírito Santo, que comanda o meu negócio. Eu oro todas as vezes que eu vou entrar ao vivo. Senhor, leva essa live para as pessoas que precisam ouvir isso. Isso, mandei foguinho, corações. Por quê? Porque aqui, organicamente, não sou eu que escolho. É o meu pai maior. Né? E aí, provavelmente, você quando tem muito problema com seu pai, é maravilhoso, manda foguinho. Porque o Espírito Santo tá aqui, ó. E eu, de verdade, oro para que Deus consiga quebrantar o seu coração, para que você entenda de uma vez por todas que essa sua raiz é a sua base. E a sua base é a sua família. Ah, Lisa, mas a família é horrorosa, tal, não sei o que, velho. Respira. Você precisa fazer as pazes com a sua história. As pazes com a sua história, para que você consiga fazer a sua história, uma nova história. Consiga gerar uma família diferente, talvez, daquela que você teve. Mas para isso você precisa dizer sim para esse homem que te deu a vida. E eu sei que não é fácil. E às vezes nem é legal. Mas deixa eu te falar. Tudo que se refere ao seu pai tem a ver com autoconfiança. Tem a ver com trabalho. Tem a ver com fazer grana. Por isso que às vezes você tem medo de cobrar as pessoas. Cobrar pelo seu trabalho. Você tem que ser subserviente. Tem que dar tudo de graça. Tem que dar desconto até para quem não pede. Não é? Eu sei, mas isso é ausência paterna. Parece que você não merece aquilo, sabe? Então você precisa ficar pedindo esmola pra galera. Você não diz assim, ó, clica no link da minha bio, R$97, porra, é nada. Pra você tirar 2 dias de 365 dias pra você mudar o curso da sua vida. Pra você se entender, pra você se encontrar, não é comigo não, é com você. Você não entendeu ainda não? Esse encontro do dia 20 e 21 de setembro, o retiro da independência é pra você se encontrar com você. Não é comigo. Tu entendeu? Eu não tô convidando pra gente... O meu convite pra você é pra você se encontrar com você e você ficar independente. Por isso que eu chamei o retiro da independência. É foda, né? Mas é verdade. E às vezes a verdade dói, sabe? Às vezes você escutou do seu pai assim, tipo assim, você precisa trabalhar duro, tá pensando o quê? Às vezes você queria um pirulito. Mas seu pai tinha uma escassez tão gigante na cabeça dele. Ou ele realmente se sentia muito sobrecarregado. Ele trabalhava muito para sustentar aquele povo todo.
E às vezes nem era o povo todo. Era só você e seu irmão, sua irmã. Sua mãe não trabalhava, não sei. Ou ele ganhava pouco. Não interessa. Mas aí você foi na inocência, aquela criança. Papai, eu quero pirulito, eu quero um patins. Quantas vezes eu pedi um patins? Todas as minhas amigas tinham patins, velho. Eu sempre quis ter aquele bebezão, sabe aquele bebezão careca? Eu queria, meu pai nunca comprou, nunca pôde. Aí eu tive 5 filhos. 5 bebezão. 3 vivas. É maravilhosa. É a vida, né? Você entendeu? Então, mas eu não me arrependo não, tá? Mas isso são coisas, imagina. Tem coisas que prejudicam sua vida até hoje. E se você não ressignifica esse lugar do seu pai, você precisa trabalhar duro pra, tipo assim, pra merecer. Tá pensando o quê? Aí era só uma boneca que você queria. Aí, quando você escuta isso do seu pai, o que ele diz? O que ele diz para aquela criança? Você tem que trabalhar duro. E aí, até hoje, você vive na correria, você vive carregando pedra, trabalhando duro, mas o sinônimo disso é para merecer alguma coisa. Gente, como assim? Aí o dinheiro para você fazer parece que é um negócio suado. Tem que ser enlouquecedor, tem que trabalhar duro. Você não pode trabalhar relaxada, você não, sabe, não se permite. Aí você diz assim, Lisa, eu não tenho problema, eu tenho muito problema com criatividade. Deixa eu adiantar que essa criatividade, eu vou inclusive falar na semana que vem no Café com Doideira, porque é tanto assunto, velho. Inclusive já tá bem perto de terminar. Meu Deus! Essa questão de bloqueio paterno dá tipo assim 15 lives. Eu quis trazer para você aqui, aí falando só pra gente concluir sobre a criatividade. Se você tem problema com criatividade, você foi aquela criança lá atrás que não brincou. Simples assim, velho. Isso aí tem muito a ver com bloqueio materno. Eu vou falar na semana que vem sobre dar uma atenção especial ao bloqueio materno na semana que vem. Mas agora foca aqui comigo, ó. Pai é autoconfiança. Pai é autoconfiança. Pai é mundo do trabalho. Pai é o fazer grana. É o mundo público. É o pai. Sabe? Lembra lá do meu pai? Vai que eu tô contigo. Pronto. Quando você não tem pai presente, nunca teve, ele nunca ligou pra você. Pronto. O que é que acontece? Eu falei, talvez você chegou depois, mas eu vou falar. Quando você nunca teve um pai presente, né? Ele nunca teve. Às vezes a pessoa nasceu e o pai morreu. Ou ele se separou da sua mãe muito pequeno e nem nunca ligou pra você. Pode ter várias questões aí. Veja, aí você se sente o quê? Desprotegida de um lado. Às vezes a sua mãe ficou tão ferida com o seu pai que impediu o seu pai de chegar perto de você. Seu pai talvez até queria. Mas a sua mãe, como uma mulher ferida, ela impediu, às vezes, o seu pai. Eu não estou dizendo que foi, eu estou só dizendo. Muitas mães brigam com seus maridos, impedem o marido de chegar perto dos filhos. É tipo assim, impressionante. Só que ela não sabe que isso ela está tirando a força do filho dela. E se você é essa mulher que impede do seu ex-marido, o pai do seu filho, chegar perto do seu filho, não faça isso. Você está enfraquecendo o seu filho para a vida. Você está contribuindo para isso. Se o pai do seu filho não quer falar com o seu filho, tá tudo bem. Mas não seja essa pessoa que vai tirar de perto do seu filho, por pior que tenha sido aquele marido para você. Não interessa. Você tem que se aprender a separar essa parada entre mulher e mãe. Ele, como marido seu, foi horrível. Beleza, como pai, ele pode ser maravilhoso. Só que ele não é o seu pai, ele é pai do seu filho. E talvez a sua mãe fez isso com você. E você ouve essa narrativa até hoje. Porque seu pai isso, seu pai aquilo, a sua vida inteira. Então, quando você invalida o seu pai na sua vida, você enfraquece ele, você deixa de receber as bênçãos que o seu pai tem para você, naturais, bênçãos naturais, né? Seu pai, a parte ruim parece que você se agarra, e a parte boa você invalida. É maravilhoso. Mande foguinho. Foguinho e coração.
Então precisa ressignificar, dar um novo olhar a essa relação que não existiu, essa relação enfraquecida, essa relação violenta muitas vezes. Porque senão você não vai conseguir, você vai ficar procrastinando, você não vai ter foco com nada, você não vai conseguir dizer não para as pessoas, que você tá fraca pra vida. E aí você fica de um canto para outro, não sabe o que faz, não sei o quê. Nossa, eu não sei se eu faço isso. Vive comprando curso, não bota nenhum em prática. Nenhum. Você não tem força pra vida. E às vezes você até entra num estado de depressão, velho. É tipo assim, pronto aí, ó. Se for mentira, escreve. Mas já botou, é verdade, beleza. Se você tá outra aqui que tá aqui, pronto, sou assim. Eu sei. E por que eu sei? Não é porque eu tenho bola de cristal, não. Que às vezes a pessoa vem no meu direct e diz assim, Liz, tu tem bola de cristal? Liz, tu me descreveu. Por quê? Porque eu ouço a minha audiência. Eu estudo. Além de eu estudar, eu me relaciono com as pessoas. Não foi à toa que eu passei 2 anos mapeando esses bloqueios emocionais das empreendedoras digitais, não, galera. Não foi à toa. O Senhor estava me preparando para eu vir para cá, para exatamente esse momento, para eu me encontrar com você e dizer, ressignifica essa parada. Vem pro retiro. Para de querer ficar lutando contra isso. Resolve esse BO aqui, ó, interno. Resgata o teu pai internamente. Não tem como você fugir disso. 50% de você é o seu pai, querendo você ou não. E 50% é a sua mãe. Na hora que você exclui ou invalida uma dessas duas figuras, porque você escuta um discurso de um lado, quem se ferra é você. Ah, Liz, mas realmente meu pai nunca quis saber de mim. Ok, respira. Mais uma vez, não tô aqui para defender ele, mas também não tô aqui para julgar. Eu quero saber de você, o que é que você sente. Você procrastina, você não tem foco com nada, você não consegue dizer não pra galera, você não consegue cobrar pelos seus serviços, né? Porque você talvez se ache, como é que diz assim, pequena demais. Talvez seu pai diz assim, ó, se não for pra ser bem feito, nem comece. Não sei, talvez você escutou isso. Aí o que é que você faz? Você fica buscando essa perfeição pra ser amada, aceita e reconhecida pelo papai, né? Você precisa do celular perfeito, do cenário perfeito. Como assim? Quantas maravilhosas silenciadas, quantas mulheres que têm muito conhecimento técnico. Muito conhecimento técnico, mas pouca ação. Bloqueada pelo pai, emocionalmente falando. Entendeu? E eu garanto que se você disser assim, papai, o senhor queria que eu tivesse, que eu brilhasse, que eu tivesse sucesso, para o senhor dizer assim, aquela é minha filha. É lógico que o seu pai queria. Seu pai não vai chegar para você e vai dizer assim, não, eu queria que você se ferrasse. Ele não ia querer. Ele tá doido, só te esperando você brilhar e ter sucesso e encher o seu rabo de dinheiro. Para ele dizer assim, ó. Minha filha, orgulho da porra. Só que aí você tá presa, pegando as coisas ruins do seu pai. Deixando de se abrir para pegar as bênçãos que já estão aí dentro de você, mas você invalida. É maravilhosa. Eu sei que é pesado, eu sei que é duro, mas é muito verdade, não é isso? Exatamente. E eu vim hoje aqui para te dizer isso. Tem como resolver. Tem como sair desse limbo que você se colocou. Às vezes eu tô aqui te chamando, vem pra minha jacuzzi, quentinha. Aí você diz assim, não, Liz, você fica no seu ofurô de bosta que você se colocou até hoje. Aí você diz pra mim, não, Liz, mas aqui tá quentinho. Eu falo assim, mas é de merda, amiga. É de merda. Sai dessa. Eu tô te convidando pra você vir pro outro lado. Sabe? Pro lado do posicionamento. Porque você não tem posicionamento nem na sua vida pessoal. E você quer vir aqui pro digital ter posicionamento?
falar exatamente o que você sempre acreditou, mas você não tem coragem? Por que você não tem coragem? Por que você não tem posicionamento? Posicionamento não é a quantidade de seguidores, não. É se você realmente acredita no que você está falando, mande foguinho. Você acredita no que você fala, talvez nem você nem acredite no que fala. E aí você fala e não faz. Aí o que acontece? Ferrou, velho. Isso aí, foguinho. Tudo bem. Maravilhosa. Para finalizar, eu quero que você entenda aqui, ó, isso aqui daria conversa até umas horas. Mas eu vou finalizar e eu quero que você recapitule que a ausência paterna na vida de uma empreendedora digital causa problemas terríveis, mas não são irreversíveis. Você tem como solucionar isso no Tiro Porrada de Bênção, que é meu retiro de desbloqueio de empreendedoras, R$ 97. Para você passar 2 dias ao vivo comigo, de qualquer lugar do mundo onde você estiver. Venha pro retiro. Eu te garanto, você não vai sair do mesmo jeito que você chegou, nem a pau. O link tá na minha bio, ou você pode vir também no direct me chamar. Alice, fala mais sobre o retiro, eu falo. Entendeu? Toma uma atitude uma vez na tua vida, para tu sair desse limbo, desse círculo vicioso que você se colocou. Entra ano, sai ano, você do mesmo jeito, porque você continua contando as mesmas histórias, os mesmos discursos. Tá com a mesma mágoa ali parada dentro do seu coração. Então, se libera. Venha, se dê uma chance para você se libertar, sair disso. Se realmente isso te incomodou, vem. Se você aguenta mais um pouco, tá tudo bem. Quem manda na sua vida é você. Não sei até quando você vai aguentar ficar desse jeito. Mas aí é com você. Talvez você prefira investir R$ 97 numa pizza ou no barzinho com suas amigas no final de semana. Ou no McDonald's também. Ou então comprando uma blusa ou uma sandália. E aí, a sua libertação vai se adiando. Mas aí eu entendo você. São prioridades. E você que decide as coisas da sua vida. Eu decido as coisas da minha vida. O retiro vai acontecer com você ou sem você. Eu acho que seria bem bacana se você tivesse. Para você crescer, você brilhar aqui no digital. Vim para cá sem medo. Espero que você tenha gostado. Vá cuidar da sua vida e fique com Deus. Beijo maravilhosa, que a sua semana seja incrível. Beijo, fui.